Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Arthur, sou professor de matemática. Eu vou ajudar vocês a resolver as apostilas, as questões de matemática nesse ano de 2021. Então vamos agora resolver a apostila 1. Então vamos aqui começar. Essa é a primeira parte da apostila, né? Quando vocês abrem aí na parte de matemática. Nós vamos estudar aqui as classes e ordens do conjunto dos números naturais. Os números naturais são aqueles números mais básicos, são os primeiros números que nós aprendemos na escola, né? O 0, 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e assim por diante. São números básicos, eles não têm casas decimais, ou seja, aqueles números depois da vírgula, por exemplo, 1,2, já não é natural. Número natural são aqueles básicos, tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante, tá? Um número natural, ele é dividido em classes. Vou destacar aqui em amarelo as classes. Temos a classe das unidades, as classes dos milhares e as classes dos milhões, tá? Cada classe é formada por, vamos dizer de forma mais simples, 3 números, tá? Esses 3 números são as ordens. Então, nós temos a ordem aqui na classe das unidades, né? Ordem das unidades, ordem das dezenas e ordem das centenas. Então, cada classe é formada por 3 números. A partir do quarto número, ou a partir do próximo número, né? Que no caso do quarto, é que passou para a classe dos milhares. Então, já seria unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. Aqui, já a partir do próximo número, que seria o sétimo número, né? Unidade de milhão, dezena de milhão e centena de milhão, certo? Nós vamos estudar até essas 3 classes, por enquanto, tá? Então, aqui, ó, o 4, nessa posição, ele vale 4 unidades, certo? Na posição da ordem das unidades. Agora, o 4, trocando de posição, ó, esse 4 aqui, se ele tivesse estando aqui, ó, ele já vale 40 unidades, porque ele está na ordem das dezenas, tá? Então, dependendo da posição que o número está, ele tem um valor diferente. Então, por exemplo, aqui o 3, né? Ele vale 300 unidades. Já o 3 aqui, como ele já está na unidade de milhar, ele vale 3.000 unidades. E assim por diante, tá? Então, vou ler aqui com vocês, ó, esse é um exemplo pronto da apostila. Eu vou explicar o exemplo, tá? Aí dá para vocês fazerem os exercícios com mais tranquilidade. Então, aqui, o quadro de valor posicional a seguir apresenta a estrutura do sistema de numeração decimal, que é o nosso sistema, tá? Base 10, decimal. Base 10 são 10 números, né? Do 0 até o 9. Observe a representação do número. Então, este número aqui, ó, é 547 milhões, vou destacar aqui em amarelo, 547 milhões, 673.344. Isso que eu destaquei aqui é escrever o número por extenso, tá? Então, escrever o número por extenso é escrever como nós falamos. Aqui, ó, vou mostrar para vocês como transcreve esse número aqui, o quadro de valor posicional. A dica é o seguinte, ó, começa sempre na hora de transcrever um número natural para o quadro de valor posicional, começa pela ordem das unidades, certo? Então, ó, eu vou
puxar a setinha aqui, ó, aqui colocou 4. Depois é só escrever, ó, e colocando os números da direita para a esquerda. Então, depois vem o 4, coloco o 3. Então, só estou escrevendo esse número na tabela, que é esse quadro de valor posicional. O 6, o 7, o 4 e o 5, tá? Então, transcrever para o quadro de valor posicional é só isso. Agora, atividade 1. Tá? Nas atividades, minha dica é o seguinte. Ouçam a explicação, tá? Aí, geralmente, eu vou fazer um item ou dois. Aí vocês podem pausar, é uma sugestão minha, né? Pausar o vídeo, façam a atividade aí, depois despausa para conferir as respostas, né? E depois que as respostas estiverem na tela, vocês podem pausar novamente o vídeo para conferir com tranquilidade as respostas. Então, atividade 1. Faça a leitura dos números abaixo, depois escreva por extenso. Ó, vamos escrever por extenso, que é escrever como se fala. E depois vamos representar no quadro de valor posicional. Esse quadro de valor posicional está logo a seguir dessas linhas aí na apostila de vocês, tá? Então, vou escrever, por exemplo, o item A por extenso, 523. Então, vocês vão fazer isso com todos os números, tá? Podem pausar o vídeo, que eu vou colocar as respostas agora na tela. Depois vocês despausam e conferem, tá? Ó, 1.032, 12.347, 734.544, 1.078.931, 45.225.897, 155.269.999. Agora eu vou mostrar aqui, né, transcrever esses itens, né? Eu coloquei aqui na tela, vai estar diferente da apostila de vocês, mas eu coloquei aqui na tela para facilitar a explicação. Então, eu vou transcrever os números que nós escrevemos por extenso no quadro de valor posicional, tá? Então, o item A eu vou colocar na primeira linha, que é o 523. Se quiserem pausar e depois conferir. Então, aqui, ó, começo pela unidade, ó, 3, depois coloco 2, depois coloco 5. Então, cada linha é um item. Então, o item A é na primeira linha, o item B é na segunda. Então, o item B, 1.032. Então, coloco o 2 aqui na unidade, depois o 3, depois o 0, depois o 1, certo? Vocês vão fazer isso com todos os números. Vou deixar aqui a resposta, tá, do quadro de valor posicional. Vocês podem pausar, tá, para conferir. Atividade 2. No ábaco abaixo, Cristina representou um número, tá? Ela colocou aqui as pecinhas no ábaco, nas suas devidas ordens aqui. Qual foi o número representado por Cristina? Em questões de testes, problemas, exercícios assim, é interessante nós fazermos anotações no exercício, na figura, para facilitar a resolução e aumentar a chance de acerto. Então aqui, ó, o que eu posso usar de raciocínio? Aqui são 4 peças. Então, só pode ser o número 4, né? Aqui uma peça, número 1, 3 peças, o número 3, nenhuma peça, o número 0, e uma peça, o número 1. Então, dá para ver aqui já, né? Como eu anotei aqui tudo certinho, número 10.314, alternativa C. Atividade 3, né? A população estimada de Barretos em 2020 é de 122.833 pessoas. Escreva esse número por extenso. Então, é só escrever como nós falamos. Eu já vou colocar a resposta, tá? Então, é só escrever como nós falamos. Então, nós vamos até aqui hoje, certo? Próxima aula, nós vamos continuar, certo?
Bons estudos, um grande abraço e até a próxima aula.